Fala, meus queridos, firmeza! E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como ando colorindo meus grafites, como harmonizo as cores, que canetinha que eu uso, algumas dicas básicas aí para quem tá com dúvidas no desenho. Tinha um pessoal me perguntando sobre desenho e tal, então eu tô com um sketchbook aqui, vou mostrar algumas coisinhas, vou mostrar como é a maneira que eu ando colorindo aí a lápis, tá? Eu vou fazer de um lápis aqui, mas pode ser de outros lápis também, isso vai ajudar vocês aí. Bom, começando aqui, esse aqui é o meu sketch, não sketch de DJ, tá? Sketchbook, tá, pessoal? Que é o seu livro de desenho, que é o seu caderno de anotações para desenho, esboço, arte final, enfim. A gente chama muito isso de Black Book ou Piecebook, onde os grafiteiros eles fazem as tags, os estudos e tal. Eu até mostrei trechinhos desse sketchbook também no outro vídeo anterior, mas é aqui que eu faço algumas anotações e também que eu esboço e chego no desenho final que eu vou pintar numa tela ou que eu vou fazer um grafite na rua com mais calma, beleza? Aqui também tem alguns testes com tinta, né, tal, das pesquisas de arte que eu faço. Mas enfim, o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que eu faço esse processo aí de exercitar a criatividade, iniciar um esboço e chegar numa arte final. O pessoal tava me perguntando via mensagens, mostra para nós o caderno de desenho e tal, onde você tira essas ideias. Então tô aqui para sanar essas dúvidas aí, tá, meus queridos? Então firmeza. Tá aqui aberto, tá? Eu tô com alguns lápis de cor aqui, ó. Eu tô usando lápis convencional de cor. Se alguém for perguntar de marca, eu tô usando a linha da Faber-Castell. Esses lápis aqui são até antiguinhos, beleza? É uma mistura de alguns com outros que eu já tinha. É um tipo de material bom pra caramba, então você encontra aí em papelaria facilmente, tá? Ele é bem assim, custo-benefício, beleza? Ele é bom pra caramba, dá pra você usar. E detalhe, não é da linha aquarelável, tá? Aquarelável é aquele que você utiliza com água. Então aqui é o modelo C. Geralmente, é claro, a gente já falou disso em outras aulas, eu inicio com o esboço e eu vou dar um foco aqui no estilo de letra mais reta, o que a gente pode chamar de piece. Piece é pedaço, entendeu? Pedaço de um grafite, pedaço de uma letra. Então nesse formato de piece ele pode ser tanto bombe, mas ele é muito utilizado no wild style, que é aquele estilo selvagem, que é com as letras trançadas e tal. Mas esse é o processo, tá? Então eu vou pegar o lápis aqui agora, ó, riscar ali uma base de um M, certo? E através dessa base, que foi o que eu falei nas aulas anteriores, a gente começa a modelar a letra, ou seja, transformar essa letra. Isso era uma dúvida que o pessoal vinha tendo durante a aula. Letra de base reta, letra convencional, e aqui eu vou acrescentar um corpo nela, tá vendo? Eu vou só engrossar mais as letras, seguindo a estrutura principal, que é esse primeiro M, ou seja, como se fosse um esqueleto aqui dentro. Nós apagarmos aqui no meio, o que eu tenho aqui, ó, eu tenho a estrutura da letra construída, ok? A partir disso, a segunda etapa, desconfigurar ela mais, tá? Então eu vou dar mais uma, eu vou aplicar mais uma curva, eu vou alterar as suas estruturas, isso tanto pode ser numa direção como para outra, e sempre buscando um estilo, tá? Então aqui eu no formato meio ondulado e tal, vou puxar essas linhas nesse esboço. Novamente a gente tem que ir riscando muito, apagando a linha ali indesejada, ou seja, o tipo de linha que você não tá muito contente aí no seu trampo de letra, né, no seu grafite. Então você vai apagando, inserindo, tá? Esses cortes que eu faço, em vez de ser reto, isso é para quê? É para dar aquela sensação. Lembra da aula de tag? A gente pega aqui o canetão de ponta reta, ponta chanfrada, a gente inclina ele num ângulo. É justamente para dar a sensação desse ângulo aqui também, tá, pessoal? A letra de base reta, ela é construída com os ângulos inclinados. Então, esbocei aqui um M, bem simples mesmo, mas só de, acrescentar aqui essas ondas e colocar esses cortes secos, porém com ângulos variados, a gente já tem um estilo na letra. Novamente aquele processo básico que a gente já fez nas outras aulas. Eu vou trabalhar aqui com dois tons de verde, um verde claro, um verde aqui um pouquinho mais escuro e um tom de verde mais escuro. Então claro, meio tom,
tom escuro, no mesmo processo que o degradê da aula anterior que fizemos com spray. Então aqui eu vou definir a região que eu quero fazer um degradê nessa letra. Então se eu estou acompanhando aqui a parte do M e vou preencher, então vou preenchendo a partir daqui. Vamos ver se vai sair legal, vou fazer bem rapidinho, mas quem for fazer isso em casa, dê uma caprichada. Como eu disse, esses lápis aqui, eles estão um tempinho parados, mas vai servir para esse nosso exercício. Então eu vou pintar aqui com o primeiro tom, que é o tom verde claro, da linha delimitada, e não vou avançar essa pintura, é claro, na parte de fora, é só na letra, tá, galera? Na sequência eu vou vir com esse verde meio tom. Então eu já vou aqui, ó, delimitar até uma linhazinha, falar, olha, aqui vai ser o meu limite. Então vamos prosseguir pintando aqui, tá? Tô colocando essa pontinha do dedo para que não passe, ó. Eu sempre faço isso, sempre vou pressionando o dedo para não passar. E a pintura a lápis sempre numa direção. Então eu vou preenchendo aqui. Talvez eu mude o ângulo para ajudar na posição aqui das cores. Beleza. Claro, meio tom, que é que eu tô usando. Sobrou um pouco de verde aqui, eu vou... E agora o verde escuro, tá? Para finalizar. Então, novamente, agora a gente vai preencher com essa região que sobrou aqui. Vou modelar também já a letra, né? Beleza. Feito isso, agora eu tenho que avançar o degradê, uma cor entrando sobre a outra, assim como na aula anterior do spray. No lápis, é claro, que é diferente do spray, isso vai ser um pouquinho diferente, na verdade bem diferente. Então você vai avançando suavemente uma cor sobre a outra, vindo com o peso do lápis numa direção. Conforme você for avançando, você vai deixando a mão mais leve sobre a outra cor. Isso vai dar esse efeito gradual de uma cor sobre a outra. Já vou começar aqui com verde, vou pintando, assim que eu for avançando eu vou deixando a mão bem leve, vou apenas só passando na mesma região e aí eu vou dando o efeito de degradê. A mesma coisa vale para o outro lado, uma faixinha mais escura, eu vou avançando, mão leve, descendo, e aí quando for necessário você para. Perfeito, já tem a nossa transição. Porém eu vou ter que escurecer essa parte aqui mais de cima. Pressiono mais o lápis na folha e vou preenchendo. Beleza? O meio tom, agora eu avanço para o verde claro. No mesmo processo. Então venho aqui na parte principal. Vou até fazer uma segunda demão aqui rapidamente. E é logicamente que a cor clara ela não vai avançar sobre a cor escura, tá, galera? Isso é muito importante. Ela não vai avançar por quê? Porque uma vez que ela já tá marcada, a cera do lápis está marcada no papel, essa mesma composição ela não tem uma força para cobrir essa tinta escura, o que é diferente no caso das tintas, né? O pigmento da tinta proporciona pra gente isso, mas aqui não, aqui é diferente. Então eu vou avançar o meu tom agora para o tom claro, abaixando, tá? Na sequência, seguindo a forma da letra, eu vou deixando a mão leve e vou apenas passando sucessivamente no mesmo canto, né, bem lentamente, avançando essa cor, né? Então, vem pintando forte, deixa a mão leve, avança, tá? E ele vai oferecer pra gente esse efeitinho 3D aqui, ó, nessa nossa letra, no estilo Piece, tá? Piece de base reta. Beleza, pessoal? Diferente do Draw Up, Bomb, mais puxada aí pro Wild Style. Deixa eu apagar alguns detalhes que ficaram. Certo? Novamente, canetinha auxilia muito pra gente. Vamos lá. Contorno pronto.
tem duas opções. Eu posso colocar a sombra projetada, que é aquela que se desloca, ou a profundidade de caixa, que vai dar o efeito 3D. Vamos já aplicar essa da profundidade de caixa, que tem um efeito 3D, que já fica uma coisa bem interessante e prepara a gente para a próxima aula de letra Wild Style. Fica legal pra caramba. Então o funcionamento dela é da seguinte maneira. Eu vou novamente projetar uma direção, ou seja, aqui dessa região de cima até a parte aqui à nossa esquerda, nesse ângulo, a gente vai puxar as suas pontas e fechar como se fosse uma caixa. Então eu vou seguir aqui primeiro esboçando as pontas, então eu faço aqui uma medida, sempre numa direção, tá pessoal? Primeiro eu marco as pontas, essas partes internas também, é interessante que todas estejam a mesma medida. Na sequência eu vou só fechar. Só que esse fechamento ele tem que acompanhar a forma da letra, tá pessoal? Não pode vir aqui uma reta, ela tem que acompanhar, no caso aqui, ó, esta curvinha, perfeito? Então vou lá, vou fechar aqui, ó, pronto. Vou fechar aqui essa parte de cima, aqui ó, acompanhando a curva, ó, esse pedacinho, essa barriguinha até lá embaixo, fechei até a ponta aqui também, certo? E essa outra partezinha aqui escondida também, tá? Nessa profundidade de caixa, nós temos que imaginar que esse formato é como se fosse aquele tradicional formato de uma caixa de dados, sabe? Que você faz a caixa e faz uma outra e liga os pontos, a mesma coisa vale. E para dar um efeito legal aqui, como são cores secundárias, eu vou usar também uma cor secundária. Então aqui um tom de roxo, ele fica bem legal também. E agora eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pintar com muito cuidado, dando um efeito de degradê, deixando uma parte escura e outra na região central bem clarinho. Então aqui ó, no fundo dela eu vou escurecer. Conforme eu for subindo aqui nesse pedacinho dele, eu vou deixar ele bem clarinho, tá vendo pessoal? Nesse processo aqui, ó, é só deixar a pontinha do lápis ficar passando na folha. A gente já tem esse efeitinho de brilho. O mesmo vale para cá também. E quando eu estiver mais ou menos aqui no meio, dou uma leveza no lápis, tá? Então escureço as pontas e depois vou subindo, leveza no lápis, uma cor clarinha. Nada de passar o dedinho por enquanto, tá galera? Aqui eu consigo deixar praticamente, eu acho que tudo escuro, fica legal também. Quanto mais estiver aqui escondido, você pode escurecer mais, que são as extremidades. Então escurecendo as extremidades e clareando as partes mais abertas. Perfeito? Olha aí como tá ficando. Aqui tá um pedacinho, eu vou escurecer demais. E aqui, ó, com muito cuidado, escurecendo as extremidades. E aí eu subo aqui, ó, na pintura com a mão leve, um efeito de degradê. Aqui a mesma coisa. E deixando bem clarinho com a mão leve, tá pessoal? Tomem cuidado para não passar muito. Aqui também eu vou fazer o mesmo, avançando no degradê, no lápis rapidinho, mas também vou indicar um professor que tá aqui no nosso canal das oficinas culturais, que vocês podem conferir lá, aulas maravilhosas que vão ajudar vocês pra caramba. Então tá vendo aqui, ó, já tá o nosso efeito de brilho numa direção. Novamente canetinha, vamos contornar agora essa profundidade de caixa. As linhas é bem importante. Essa aqui ficou bem escondidinha, o contorno de uma ponta a outra. E aí tá aqui a nossa letra no estilo Pisse, perfeito? Para finalizar, é claro, deixa eu só apagar essa sujeirinha que tá aqui. Eu posso colocar um brilho, eu posso colocar uma outra coisa aqui para deixar mais legal ainda. E principalmente um subcontorno. No círculo cromático, a cor complementar do amarelo é o lilás e tal, o roxo e vice-versa. Então eu vou fazer um subcontorno, lembrando que o subcontorno é o contorno no final aqui, ó, do trabalho, tá? Apenas na sua volta. Então eu vou aplicar um subcontorno e uns possíveis efeitos aqui também. Beleza? Como essa letra é mais reta, vocês podem abusar dos efeitos e tal, na parte de fora, é bem interessante. Eu vou colocar aquelas estrelas que nós utilizamos também em outro tutorial, o pessoal faz bastante, certo?
Então vou usar aqui a canetinha Posca que a gente viu na aula de tag. Ela tem a composição de tinta, então ela permite que eu possa passar aqui nessas regiões escuras e isso vai fazer com que apareça. Mas eu fazia muito também com corretivo, sabe o corretivo? Eu pegava o corretivo de escola e fazia esses possíveis efeitos também. Então a gente consegue fazer aqui, ó, com branco, ó, um brilho, certo? Coloquei um brilhinho aí, então o brilho tá pra cá, aqui também, um pouquinho aqui e aqui também, né? Beleza, pessoal? E a dica de degradê é simples. Eu inicio pintando com força, com um pouco mais de rigidez, depois eu vou avançando o meu traço e vou ao mesmo tempo deixando a mão leve, eu vou tirando, eliminando o peso, tá? Então eu vou puxando, mão leve, mão leve, mão leve, mão leve, até no ponto que você sentir que tá só a pontinha do lápis passando na folha. E aí vai dar o nosso degradê. Pratiquem bastante isso. No caso de uma cor sobre a outra, a mesma coisa. Então aqui, ó, um rosinha praticamente, né, um magenta, e eu vou passar aqui um roxo mais escuro. Então eu venho aqui, ó, em cima dessa outra cor e vou escurecendo, vou passando, aperto um pouco o lápis, na sequência eu vou deixando a mão bem leve, bem aqui no comecinho mesmo, ó. Sabe por quê? Porque eu também não posso apagar a outra cor que tá embaixo, eu tenho que só apenas escurecer a extremidade. Olha só, já deu um outro efeito, né? E aí serve também, é claro, para as outras cores que vocês forem usar. Beleza, pessoal? Gente, é isso aí. Muito obrigado, espero que gostem. Dica de pintura a lápis de cor. Vai no canal aí das Oficinas Culturais e procura pela aula da professora Samara Satiko, tá? Ela trabalha muito com lápis de cor. Vai lá, dá uma conferida na aula dela. É bem bacana e isso vai ajudar vocês demais também. É isso aí, espero vocês até uma próxima. Muito obrigado, valeu e tchau!